anterior, a região medial, que é a origem dos adutores e a pubis, lateral, toda a região lateral dos glúteos, médio e mínimo, médio, porção lateral e porção superior e mínimo, e também a origem do tensor do fascia lata, hipotrofia muscular, tudo aquilo ali, tá? Cutâneo femoral lateral também entra ali na região anterior lateral. E também nós vamos falar também da face posterior, tá? Posterior, face essa que é muito, digamos, temida por quem faz ultrassom, temida também pelos colegas do quadril, do ponto de vista de diagnóstico. Porque muitas das vezes a ressonância não consegue fazer os diagnósticos do jeito que a gente espera, né? Às vezes, seja uma neuralgia do pudendo, seja um espessamento do obturador interno, seja uma patologia do quadrado femoral, seja o próprio piriforme e seja um neuroma ali dos cluneais superiores, né? Coisas que outrora a ressonância não consegue visualizar. No exame de ultrassom, além de a gente conseguir fazer a avaliação do ponto de vista clínico doloroso, a gente consegue comparar com o lado contralateral e isso nos identifica, nos clareia mais as imagens patológicas. Até porque, sem diagnóstico, não tem tratamento. Então, por isso que eu sou o cara do diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não tem tratamento. E quando, na maioria das vezes, o diagnóstico é mal feito, esse paciente vem bater em mim. Por quê? Porque as pessoas hoje é ressonância para tudo, é isso para tudo, é fisioterapia, é anti-inflamatório, é diprospan na bunda e ponto. E essa é a medicina ortopédica que a gente vê hoje. E quando não, é cirurgia, aí a cirurgia complica, aí faz uma cirurgia às vezes que não deveria e não orienta. Então, isso tudo é o que eu vejo no meu dia a dia, tá? E é o que eu tento fazer diferente. Geralmente o paciente, quando ele vem no meu consultório, a principal queixa dele não é a dor que trouxe ao meu consultório. A principal dor dele é a má avaliação, é a má sistematização da consulta. Então, esse paciente vem já, digamos, muitas das vezes sofrido, com dor, já desacreditado, e fala, doutor, o senhor vai passar anti-inflamatório também? Doutor, eu trouxe os exames, olha aqui os exames, já quer mostrar os exames, e isso a gente entende que não é a melhor solução. Então vamos lá. De todas essas faces, né, anterior, medial, lateral, posterior, inevitavelmente, a face mais acometida é a lateral. Assim como o cotovelo para a epicondilite lateral, o quadril, a face lateral, sem dúvida, é a campeã das queixas, né? As tendinopatias do glúteo mínimo, tendinopatia do glúteo médio. Lembrando que nessa região as ressonâncias inevitavelmente vão dar um diagnóstico de bursite. Bursite, 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 bursite para tudo. O paciente já vem com o diagnóstico, doutor, eu tenho bursite. Quando você vai ver, é tendinite. E eu costumo falar, a cada uma bursite, a gente vê 11 tendinites. Ou seja, a bursite, ela tem, mas é muito raro do ponto de vista do meu dia a dia, tá? A bursite existe e a mais comum não é a trocantérica. E diga-se passagem, as bursites trocantéricas que eu tenho visto são as menos dolorosas. As bursites que mais doem são as interglúteas. E eu falo muito bem dessas bursites interglúteas no meu curso, né? Eu tenho todas elas documentadas no meu curso, passo a passo, né? A gente fala muito, a gente faz um módulo só anterior, só medial, só lateral e só posterior, com muito detalhe, né? E a principal, né, a bursite dolorosa são as interglúteas, do mínimo e do glúteo médio. E são dores que, dica, anota essa. O paciente chegou com dor na face lateral. Você pergunta, a dor irradia até o terço médio da coxa? Se ele falar sim, pode apostar. A dor dele é oriunda de uma bursite. Se a dor dele não irradia até o terço médio lateral da coxa, a dor dele é oriunda de tendinopatia. Tá? Pega essa dica aí, dica de ouro. Então veja bem, se a gente for classificar em quem é mais, menos, a gente vai ver que a face anterior ela é um pouco menos solicitada do que a lateral, medial mais ou menos, lateral bastante e posterior tá menor aí. Mas eu confesso a vocês,
que hoje, para mim, posterior, ela tá igual à lateral, talvez. Porque eu tenho pego muitas solicitações para avaliação de posterior, que hoje em dia, cada vez mais, está em moda, né? Ou, na verdade, não é em moda, tá? Tem muitos pacientes sem diagnóstico. Então, esses pacientes acabam sendo drenados aqui para mim, para a gente fechar o diagnóstico, fazer uma prova terapêutica e muitas das vezes fazer o tratamento. Então vamos lá, sonanotomia do quadril. Aqui uma visão anterior de uma foto de Atlas, né? E aqui, gente, quando a gente bota o transdutor, paciente deitado, tá? Se for mulher, oriento, você está acompanhado com a sua secretária, o paciente vai ter que estar de biquíni ou de calcinha, não tem como botar avental, porque você vai ter que tirar o avental. Não tem jeito, né? Você tem que botar o paciente ectoscopicamente, onde o seu transdutor vá sem nenhum problema de calça. Não, não, vai abaixar um pouquinho, não. Tem que tirar a calça, deixa a calcinha, deixa o biquíni ali, chama a tua esposa, chama a tua secretária, chama quem for ali, geralmente mulher, né, para poder observar e ficar do seu lado ali fazendo o exame, tá bom? Se for homem, tá tudo de bom. Então, a primeira imagem que a gente vê quando a gente vai avaliar um quadril, né, a gente coloca o transdutor na linha inguinal. Quando a gente bota na linha inguinal, a gente vai ver essa imagem, tá? Essa imagem nos dá um panorama da origem da cápsula femoral, da região labral ou labro anterolateral. A gente consegue ver aqui, ó, um pouquinho da cabeça, né, do fêmur, tá bom? Em cima desse branco aqui, ó, o preto, é a espessura da cartilagem e aqui em cima o músculo ilio-psoas. Quando, não estou falando de patologia, mas quando tiver uma bursite, a bursite uropectina, gente, vai estar aqui, ó, entre o psoas e a cápsula. E esse psoas vai estar lá para cima. Geralmente ele vai estar o quê? Abaulado. Eu vou lembrar de trazer, numa próxima aula, esse caso clínico dessa bursite uripsoas. É um caso extremamente que eu nunca tinha visto algo parecido. Nunca tinha visto algo parecido. Vou trazer esse caso para vocês. Então, aqui, ó, acetábulo, né, região supraacetabular, origem da cápsula do ilipsoas, né, da cápsula do ilipsoas, ou melhor, ilipectina, perdão, cabeça do fêmur, cartilagem, musculatura. Esse é o primeiro corte. Gente, nessa avaliação aqui está estática, mas nós fazemos também a avaliação dinâmica. Lá no curso eu mostro para vocês, eu boto um modelo fazendo uma rotação. Veja bem, é uma rotação de rotação interna e externa muito discreta, onde nós rodamos essa cabeça para um lado e para o outro. Isso faz com que a pressão intraarticular drene uma quantidade de líquido sinovial e faça muitas das vezes uma delaminação do labro. Com isso, é como se a gente tivesse promovendo ali uma artrorressonância, né? Como se eu estivesse querendo delaminar a lesão labral. E muitas das vezes é assim que a gente faz o diagnóstico, obviamente, quando não tiver uma lesão clássica ali que a gente já vê, né? Então, esse exame dinâmico ajuda bastante. Então, fez essa avaliação inicial, vimos a cápsula, o acetábulo, cabeça, cartilagem, passamos para o segunda abordagem. Na segunda abordagem, nós colocamos o transdutor um pouquinho obliquado. Na imagem, na figura aqui, a gente faz uma obliquidade muito grande, né? Justamente para vocês terem essa noção que a gente precisa fazer essa lateralização, essa obliquidade. Mas na prática, pessoal, não precisa, tá? É um desvio muito curto, muito pequenininho. Eu diria 10 graus ali, você já consegue ver o quê? O restante do complexo do fêmur proximal, que a gente vê cabeça, cápsula, vê a região subcapital, colo e toda a inserção aqui, ó, aqui não ficou muito bom, aí ficou um pouquinho de anisotropia, a gente vê toda a cápsula insercional e a gente vê o que aqui? Derrame, sinovite, vê exostose subcapital, que seria o CAMI, né? Lembrando que aqui, ó, a gente pode ver também o pincer, que seria um excesso de cobertura acetabular. A gente pode ver uma imagem ecogênica de um padrão ósseo aqui, ó, fazendo um pouco de cobertura do acetábulo. Isso quando o paciente faz flexão,
a cabeça e o colo vem, ó, e bate aqui e o paciente gera dor. Aqui não tem nada. E aqui também não tem exostose subcapital. Então, esse paciente, isso aqui é um modelo de sonoanatomia normal, tá bom? E aqui, além disso tudo, a gente pode ver fraturas. Felipe, como assim fratura? Isso mesmo. Já peguei alguns casos, inclusive no curso eu mostro um deles, onde a paciente caiu, não levaram para o hospital, o paciente não conseguia andar, com dor, levaram a paciente em cadeira de roda. Quando o paciente chegou de cadeira de roda, eu falei, o senhor consegue ficar em pé? Não. Eu, idoso, queda da própria altura. Se não foi para o hospital e tem dor no quadril, fratura, 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 fratura. Botei o transitor, pum, fratura, encaminhei para o hospital para fazer a cirurgia. Então, essa é a segunda imagem que a gente vê no exame de quadril. Pois bem, até aqui eu já estou, né, entendendo o meu paciente. Pois bem, depois a gente vai sair dessa manobra aqui, ó, e vai vir com o transdutor para essa região, essa ponta de osso chamada espinha ilíaca antero-inferior. E aqui, ó, gente, é uma região já bem supracetabular. A gente vê aqui ó, um pouquinho da cabeça e a gente vê a origem, porção direta e porção indireta do reto femoral. Reto femoral. Às vezes, é um diagnóstico diferencial do ilho-psoas, né? O paciente tem uma dor nessa região, algumas vezes uma tendinopatia, uma tenoentesopatia e algumas vezes o paciente apresenta o quê? Uma lesão muscular na sua transição mio, que aqui é distal, aqui é proximal, a gente vê uma lesão muscular miotendínea nessa região. Já peguei casos também, paciente com essa dor. Então, na hora do exame físico, exame clínico, botamos o transdutor aqui, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Em crianças, pessoal, em crianças, inevitavelmente, quando o paciente faz um chute ao ar livre, né, o paciente está jogando bola, criança, e joga, dá um chute e não acerta a bola, geralmente, dependendo da fase ali, 10, 11, 12 anos, ele pode fazer um arrancamento dessa espinha ilíaca antero-inferior, né? E a gente consegue ver muito bem, inclusive consegue comparar e mensurar a distância. Às vezes essa espinha ilíaca, olha o que acontece com essa espinha ilíaca. Vou pegar o controle do ar-condicionado. Tá aqui, né? Quando ele faz a avulsão, o que acontece com a espinha ilíaca? Ela faz assim, ó. Ela anterioriza, ela perde sustentação óssea e vai para frente por tração muscular, né? E eu consigo ver essa distância do arrancamento, tá? Então, muito bacana a gente fazer esse diagnóstico. Pois bem, depois dessa avaliação, a gente pega o transdutor, olha o que eu faço. O transdutor nessa topografia eu apenas coloco ele, ó, oblíquo. E vou ver essa imagem aqui, ó, que é o ramo pectíneo. E aqui eu vejo o ilho psoas. Ilho psoas. E aqui, gente, entra a avaliação do ilho psoas como? O que a gente pode ver do ilho psoas? Pode ver tendinopatia do ilho psoas, pode ver lesão parcial longitudinal, como se fosse uma split lesion dessa região. Pacientes com prótese pode ter espessamento, pode ter crepitação e o famoso ressalto anterior. O ressalto anterior geralmente é nessa topografia que a gente faz, só que não é um exame estático, é um exame dinâmico. No curso eu pego um modelo e faço essa avaliação. A gente pede para o paciente fazer uma elevação esticada com a perna na maca, depois ele faz uma flexão do quadril, uma abdução e uma rotação externa sem encostar a perna na maca. Obviamente que isso gera um pouquinho de desconforto para o paciente, mas a gente tem que explicar o seguinte: olha só, você veio aqui para um diagnóstico. Se eu não fizer isso, a gente vai sair daqui sem diagnóstico. Então a gente, obviamente, tenta fazer ali uma quantidade mínima, né? E fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Geralmente, o que é que eu faço? Quando o paciente vai fazer essa manobra dinâmica, eu filmo. Eu boto ali no ultrassom para filmar e eu faço essa imagem umas 2, 3, 4 vezes, peço para o paciente descansar, faço de novo. E uma dica de ouro. Aqui vocês estão vendo que meu transdutor ele está na forma trapezoidal. Dica de ouro. Quando for fazer essa avaliação, usem o transdutor convexo. Tá? O convexo te dá uma maior abrangência dessa região. Em alguns casos, esse ilho-psoas
pode fazer uma crepitação na própria espinha ilíaca. Já vi paciente, uma dentista, ela tinha uma dor, um ressalto, e não era um ressalto do psoas, propriamente dito. Era um ressalto muscular íleo, aqui ó, na crista ilíaca antero-inferior. Então, essa era o grande quê do caso dela. Então, eu mandei para o colega, orientei, falei e a gente achou o diagnóstico. E aí, você pode fazer né, um tratamento biomecânico, um tratamento de fortalecimento. Eu lembro que na pandemia, ali no meio da 2021, pós-pandemia, ali já no meio da muvuca, eu peguei muitos pacientes, mulheres, femininas, jovens, que tinham ressaltos anteriores por falta de ter parado as atividades. Em especial, bailarinas. Né? Veja só, bailarinas ou meninas que dançavam, pararam de dançar pela própria pandemia e vieram com essa desconfiguração muscular com esse tipo de ressalto anterior. O ressalto anterior, Felipe, é mais comum que o lateral, muito mais comum o ressalto anterior do iliopsoas do que o ressalto lateral da fascia lata atritando no trocânter maior, tá? A gente vai ver já já. Então, essa é uma imagem também que eu faço. Outra coisa importante aqui, ver se tem hipotrofia muscular por desuso, né? Outra coisa importante, quando desejamos fazer o bloqueio, o PENG block, né? Para fazer uma infiltração articular, para fazer um bloqueio teste, ou fazer, sei lá o que você quiser, esse é o acesso. A agulha vem de lateral para medial, a gente encosta próximo aqui ao psoas, né? E a gente coloca aqui, ó, entre a fáscia muscular do íleo sobre a parte óssea, a gente joga aqui ó, 15 ml de um líquido, né, anestésico no caso, para fazer um bloqueio dos ramos mediais ali da cápsula, para o paciente sentir menos dor durante o procedimento. Pois bem, depois, para finalizar, a gente vai na crista ilíaca antero-superior. Felipe, como que eu chego nessa danada espinha? É difícil rastrear, concordo. Eu tenho como hábito fazer o seguinte: quando eu saio dessa posição, é automático. Minha mão esquerda, o dedo indicador vai rastrear ali o quadril, eu pego no ossinho e coloco o transdutor. Eu faço isso. Então, vocês podem fazer também, não é feio. Bota o dedo em cima do ossinho, bota o transdutor e dá uma rabiadazinha para medial, dá uma obliquidade, um tilt para medial, porque a gente sabe que a origem do sartório, ele é dessa crista ilíaca canto superior para medial. Se eu continuar na crista ilíaca antero-superior e vier para a lateral, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver o quê? O tensor do fascia lata, a origem do tensor da fascia lata. A famosa síndrome da banda iliotibial proximal, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a origem do sartório. Gente, tendinopatia, ruptura, tendo-entesopatia podem acometer essa região. Lembrando que é um diagnóstico de exceção, é um diagnóstico, às vezes não é o diagnóstico principal, às vezes o paciente tem uma patologia ali, mas é assintomático, então a gente avalia como rotina, por quê? Quando a gente tem essa mentalidade de fazer uma avaliação de rotina, isso no longo prazo, no médio e longo prazo, faz com que você tenha essa avaliação medular. E essa avaliação medular faz com que você minimize os possíveis diagnósticos desse paciente. Tá bom? Então, essa é a primeira avaliação anterior. Até aqui tudo bem? Joia? Vamos lá. Bem, agora nós vamos para a região medial. Felipe, é padrão? É padrão. É padrão para a gente entender, documentar, laudar e esse paciente entender que foi visto de uma forma completa, né? Porque em algum outro momento ele pode vir a fazer uma lesão, pode vir a fazer alguma coisa e falar: ah, mas você não viu. Opa, vi, rapaz, está aqui, ó, está documentado, tá? Então vamos lá. A gente bota o nosso paciente nessa posição, pede para fazer uma abdução com essa rotação externa, tá? E quando a gente bota o paciente nessa posição, vocês vão pegar o dedo indicador e vai botar mais ou menos aqui, ó, nessa restinha aqui, ó. Aqui vocês vão ver um tendão
conjunto, um tendão duro. Esse tendão durinho ali é a origem dos adutores. É o tendão que dá origem dos adutores. Tá? Então a gente vai botar o transdutor aqui. Lembrando, gente, que nas mulheres, tá? Essa avaliação é um pouquinho desconfortável. Por quê, Felipe? Porque às vezes a gente tem que ir lá próximo dos grandes lábios, tá? E a gente tem que falar, ó, pode machucar aqui um pouquinho, vou botar bastante gel, afasta bem a calcinha. E a gente tem que ir lá em cima, porque senão a gente não consegue ver a origem dos adutores. Não adianta eu querer, com vergonha ali, falta de profissionalismo, querer ver uma coisa, não ver e dizer que não tem. Né? Então, vai lá, explica, ó, afasta um pouquinho, pode machucar aqui um pouquinho rapidinho, pelo menos botou ali, pum, olhou, e faz a documentação. E é isso que a gente tem que ver. Né? Aqui, ó, síntese pública, a gente vê essa origem, vê o adutor longo, curto e o magno. Cuidado! Se você vier com o transitor muito para medial, você vai ver aqui em cima que músculo? O grácil. Né? Você vai ver o grácil. E não é o grácil que a gente quer ver nessa abordagem. A gente vê o grácil também, às vezes, né? Ali já mais coxa, geralmente as patologias de grácil muscular são mais aqui no terço médio, mas, inevitavelmente, a patologia que a gente quer ver é o quê? As mioentesopatias, rupturas, né, em massa dessa região, ou uma ruptura total do adutor longo, lembrando que o adutor longo é o principal músculo a se lesionar. Né? Se você for jogar ali, fizer uma prova e tiver o adutor longo, pode marcar o adutor longo, que é o principal músculo dos adutores a romper. Tá? Não é muito comum, mas é o mais comum a se lesionar. Na maioria das vezes, o paciente tem uma mioentesopatia, geralmente com fibrose no seu interior, geralmente pacientes que jogam bola, os famosos boleiros, eles têm mioentesopatia de repetição, então tem muita fibrose, tem muita patologia, muita dor nessa região. Ok? Bem, uma outra coisa que a gente avalia, né? A gente pega o transdutor e agora bota no transversal. Quando a gente coloca o transdutor no transversal, né, tá aqui, ó, meu transdutorzinho. Quando a gente sai do longitudinal, a gente coloca no transversal. Quando a gente vê no transversal, a gente vê justamente esses músculos aqui, ó, como se fosse num corte axial de ressonância. E aqui a gente vê o quê? Do lado medial, qual o músculo está aqui? Pectíneo, adutor longo, adutor curto e aqui embaixo o adutor magno. E Felipe, o que danado é isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é o nervo obturador e a artéria obturatória, tá? Então, a gente consegue fazer também aqui, ó, um bloqueio do nervo obturador. Lembrando que queixas de parestesia nessa face medial da coxa, a gente está falando de problemas do obturador, tá? Então, a gente coloca o transdutor transversal e faz a avaliação de proximal para distal, buscando lesões do pectíneo, que é muito difícil, e lesões geralmente mais comuns aqui do adutor longo. Veja que eu estou com o transdutor convexo, porque a visibilidade das estruturas profundas elas se tornam mais eficazes. Você consegue ver melhor essa região, tá bom? Quando é um paciente magrinho, joia. Mas, inevitavelmente, é bom fazer com convexo para não perder nenhuma estrutura de avaliação. Pois bem, depois disso, né, eu encurtei aqui um pouquinho para não ficar muito longo, a gente coloca o transdutor ó, nessa topografia de sínfise púbica. Gente, a sínfise púbica, quando a gente avalia lá no curso lá, eu mostro uma aula só de sínfise púbica. Só. Um módulo só sínfise púbica. A gente avalia o quê? A gente sabe que a pubalgia ela é um descontrole muscular entre os retos abdominais e os adutores. Então, essa funcionalidade de retos abdominais e adutores, quando está descompensada, essa estrutura da sínfise ela começa o quê? Criar atrito, começa a fazer uma descompensação e começa a gerar muita dor nessa região. A gente sabe que a sínfise púbica é uma articulação não sinovial, né? E não existe, pelo menos eu não conheço, uma métrica para ver se tem derrame ou não líquido, ou se está mais espessado ou não. Não existe um padrão, não existe uma mensuração, tá?
Essa paciente que eu falei para vocês foi puramente um diagnóstico, uma prova terapêutica que eu fiz, porque eu não achei nada, ela tinha dor num ponto, eu fui lá, fiz a prova diagnóstica e ela falou, doutor, é aí, zerou a dor. Fiz, então, vamos tratar, tá? E o pior, que era a minha ideia? Botar um pouquinho de corticoide, né, para resolver o problema. Ela falou, doutor, não posso usar corticoide. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer dessa mulher? Então, eu falei para ela, ó, vamos fazer um antihematóxico, vamos fazer um Motix, um Traumil, que é um anti-inflamatório fitoterápico. Lembre-se que não vai ser uma dose única, vai ser umas 3, 4 doses aí para a gente tentar melhorar. Eu já consegui melhoras de pacientes com Motix, tá? Com Traumil ali, um fitoterápico, em 3, 4 doses, o paciente ficou zerado. Esse paciente ele fez uma cirurgia cardíaca e ele tinha uma dor entre os fios de sutura de aço e a região muscular aqui, ó, do externo. Caso bizarro. Foi bater em mim por indicação e a gente conseguiu melhorar esse rapaz aí. Então, foi a mesma indicação. Falei, então vamos fazer nela. Eu acho que ela vai melhorar bastante. Ela é dançarina, dança muito, dança a vida toda, uma coroa, né, super enxuta, mas que dança a vida toda. Ela mexe muito, então pode ter havido aí uma descompensação em algum momento e ter gerado essa dor dela. Então, a gente orienta a fazer essa avaliação da sínfise pública com transdutor reto, a gente faz igual no raio-x em LED e também no outlet, para a gente ver as bordas da sínfise pública, né? Ver se tem osteófitos de borda da articulação, né? Ver se tem irregularidade, né? Avalia ali as inserções do reto abdominal para ver se está espessado ou não. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico. Pubalgia, gente, é uma patologia chata de tratar. Ó, pubalgia, epicondilite lateral e fascite plantar, meus amigos, olhe, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter o paciente para ter paciência, porque não é fácil. Não existe tratamento milagroso, não existe bala de prata, não existe pozinho mágico para esses tratamentos. É uma, duas, três abordagens, mudança de hábito, mudança de muitas coisas, calçado, enfim, são várias coisas e o tempo também de se fazer um processo cicatricial. Bem, agora vamos para a nossa região lateral. Lateral, diga-se de passagem, é, sem dúvida nenhuma, a região mais acometida do quadril. Você quer queira ou não, sempre as principais patologias elas vão vir da região lateral. Mas cuidado, por quê, Felipe? Porque a dor da sacroiliaca, ela inevitavelmente pode irradiar para a face lateral, acometendo a região lateral da coxa, da perna, indo até o tornozelo, né? As dores, às vezes, da coluna podem irradiar para essa região. Então, nem sempre a imagem do exame, né, ela vai ser sempre o teu direcionamento para o tratamento. Tem que se fazer um exame físico. Às vezes o paciente, principalmente o paciente pós-operatório de prótese, é um paciente que tem essa região lateral, dependendo do acesso, muito esquisito, né? Ali pelos afastadores, pelo acesso, você vê ali uma tendinopatia, vê um tendão esquisito, vê uma coisa ali, e às vezes o paciente fala, doutor, eu sinto nada, né? Eu chamo isso borramento próprio do pós-operatório, é um borramento que você vê no ultrassom próprio, então tá tudo bem, tá? Então vamos lá, face lateral. Aqui é um trabalho do Peng, tá? Do Philip Peng, onde ele mostra essas imagens aqui correlacionadas com as inserções das regiões laterais. O azul é a faceta anterior. Na faceta anterior, a gente vai ver a inserção do glúteo mínimo. Então, existe uma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu mostro muito isso no curso lá, eu dou uma aulinha, onde a gente fala da imagem do Y, né? O Y, pessoal, é isso aqui, né? O Y. Imagina isso aqui, ó. A gente sai com o transdutor daqui, da perna de baixo do Y, vem para anterior, para o glúteo mínimo, volta, e nem tanto com essa perna para cá. A gente apenas vai um pouquinho reto assim, ó. Opa, deixa eu mudar o dedo. A gente vai reto, já cai em cima do glúteo médio, porção lateral. Eu vou mostrar para vocês que o glúteo médio,
ele tem uma porção lateral, que é lateral mesmo, e uma porção póstero-superior. E aqui, ó, essa região aqui, ó, desse quadriculado aqui, é a faceta lateral. E aqui, laranja, que aqui está em vermelho, aqui seria laranja, é a faceta póstero-superior, tá? Então, a faceta pós-superior é onde se insere a outra, a outra perna do glúteo médio, tá? Então, e a região da faceta posterior é onde se insere o quê? O piriforme. Então, veja bem, olha a proximidade de todas as inserções de glúteo médio, pós-superior, lateral e piriforme. Isso tudo ali, ó, está numa região muito próxima, tá? Lembrando que o piriforme, as inserções do piriforme, elas são diagnósticos de exceção, raríssimas. Geralmente, a dor do piriforme, ela está relacionada à contratura muscular. E quando o paciente relatar dor nessa topografia, antes de você achar que é piriforme insercional, avalie o glúteo médio pós-superior. Vai ser ali a dor do paciente. Vai ser ali a dor do paciente, tá? Então, vamos lá. Quando eu boto o transdutor nessa topografia de fáscia lateral, lembrando que isso aqui é a banda iliotibial, banda iliotibial proximal, banda iliotibial distal, se inserindo aqui no tubérculo de Gerde, tá? Aqui a gente tem as bandas, tem acima da banda iliotibial distal. Aqui nós temos o atrito entre a banda iliotibial distal e o côndilo e a face lateral do côndilo lateral, que é acima do corredor. E aqui a gente tem a banda iliotibial proximal. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o transdutor na posição aqui da banda, em cima dessa região trocantérica. E aqui agora, ó, eu vou fazer o Y. Ó. Quando eu vou para o anterior, eu vejo o glúteo mínimo, o tensor passando em cima, né? Sempre está em cima. E quando eu vou para a lateral, eu vejo a inserção do glúteo médio, porção lateral. Então, voltando, ó, boto o transdutor aqui, vou para anterior, glúteo mínimo. Volto o transdutor para cá. Vou para a lateral, glúteo médio, porção lateral. Veja que os tendões dos glúteos, eles têm essa imagem. São imagens ecogênicas, um fibrilado normal, não tem alteração. Então a gente vê aqui embaixo o trocânter, a gente vê aqui o tendão, aqui a gente em cima vê a parte muscular do glúteo médio, tá? E aqui a gente vê o glúteo mínimo, e aqui em cima a gente vê o tensor passando por cima, tá bom? E quando o paciente tem bursite interglútea, a gente vai ver um aumentado dessa imagem aqui, mais preta, tá? A gente vê um abaulado, geralmente nessa posição. Geralmente o paciente relata dor que se irradia até o terço médio da face lateral da coxa. Pois bem, agora a gente, ó, eu mostrei aqui o Y, ó, é como se eles se juntassem e tivesse essa pernazinha aqui formando o Y, tá? O Y. Isso é muito bacana. Pois bem, aqui está o Y. E agora eu vou para a região mais superior, né? Eu vou ter que fazer agora, eu vou cair o meu transdutor e eu tenho que fazer um tilt assim muito bem presente ali, um tilt bem forte e fazer uma pressãozinha no transdutor para que eu veja essa região, ó. Veja a diferença do glúteo médio lateral para a sua região pós-superior. São inserções diferentes. São patologias diferentes, são queixas diferentes, tá? Então, isso aqui tem que ficar muito bem visível. Felipe, como a gente consegue fazer essas imagens? Treinando, olhando. No meu curso, gente, quem é meu aluno sabe, além da parte teórica que vocês estão vendo aqui, eu tenho um módulo só de prática, onde vocês vê com 4 câmeras de 4K o meu transdutor, a minha mão ali, ó, posicionando no modelo, vê de cima, de baixo, de lado, de tudo que é lugar, vê a tela do ultrassom, vê a minha mão, vê eu explicando e vê minha mão. Então, quem quiser treinar, é só olhar. Não é aquele curso que você vai na prática, olha, vira as costas, vai embora, eita, esqueci. Não, você olha ali 1000 vezes e vai treinando na secretária, na namorada, na esposa, e quem for vai treinando. Foi assim que eu aprendi, né? Na minha época não tinha isso. Então, ó, o que eu fazia? Pegava os livros,
Pegava minha namorada na época, hoje minha esposa, e metia ali o transdutor e ó, tome treinar até conseguir ver as melhores imagens. Somente quando eu tinha agenda de quadril, nossa senhora, quadril não foi um assunto que eu vi muito bem, então, nossa, como eu sofria para ver quadril no começo. Pois bem, então, isso é a face lateral de glúteos mínimo, médio e porção poste superior. E agora a gente vai ver o quê? Vai ver a origem dessa banda aqui, ó. A origem dessa banda. Eu botei meu transitor aqui na origem do tensor do face lata. Aqui uma imagem normal. Ela tem uma ecogenicidade, às vezes, um pouquinho hipo, normal. E aqui, ó, uma patologia. Veja que há um entesófito. Gente, entesófito, entendam? Osteófito articular, ok? Então aqui um entesófito e aqui vem um abaulamento. Então, uma tenoentesopatia na origem do tecido fasciolata. Felipe, você já pegou casos patológicos só com essa queixa dolorosa? Vários. Principalmente em mulheres que fazem academia, mulheres de 35 a 50 anos, que fazem academia, que fazem malhação pesada, perna para um lado para o outro, geralmente acometem essa origem do tensor do fasciolato. Então aqui, depois do diagnóstico, geralmente a queixa do paciente é só essa, a gente vai lá e faz o procedimento guiado, sem a necessidade de ressonância. E aí eu pergunto, se a gente pede uma ressonância comum do quadril, esse diagnóstico vem ou não na ressonância? Sim ou não? Não, tá? Não vem. Por quê, pessoal? Por que não vem? Porque geralmente eu liguei o chat agora, tá, gente? Eu esqueci. Vocês ficam à vontade, tá? Eu liguei o chat. Quem quiser falar aí pode falar. Esqueci, Rayane. Desculpa. E então, inevitavelmente, você vai pedir uma ressonância e esse diagnóstico não vem. Por quê? Porque a bobina da ressonância, ela não vai até a região de origem do tensor do fasciolato. Ela pega do terço médio dos músculos glúteos, médio e mínimo, até para baixo. Então, se não houver um médico, se não houver um ponto doloroso, se não houver uma atenção de quem está fazendo ali, essa bobina ela não vai lá em cima. E eu já cansei de pegar pacientes com saco de ressonância, sem diagnósticos, encaminhado para mim, com esse diagnóstico. Você sai da consulta, a paciente sai da consulta te tratando como rei. Ela fala, doutor, não é possível. Eu fiz vários exames, passei por vários médicos, ninguém fez o diagnóstico. O pessoal só olhava a ressonância e falava não era nada, era fisioterapia, fisioterapia, bucite, 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 eu não sei tudo lá, e a minha dor é aqui. Você bota o transdutor, cara. Olha, esse diagnóstico, se demorar, se você for fazer só o ponto, esse diagnóstico não dá um minuto. Não dá um minuto. Não dá um minuto. Então, um diagnóstico bobo, fácil e rápido, tá? Você bota o transdutor, vê a patologia, faz uma sonopalpação, o paciente, doutor, é aí que dói. Pronto, tá feito o diagnóstico, tá bom? Então, face lateral com maestria. Agora, eu falei que ia falar uma coisa, e antes que eu passe sem falar, o que a gente vai mostrar aqui? Veja bem. Imagina que eu pego esse transdutor, coloque nessa região aqui, ó, de forma transversal. Peraí. Imagina esse transdutor aqui, gente. Eu estou vendo isso aqui. Eu estou vendo um tensor passando aqui em cima do trocante, ok? Jóia. Essa fáscia, às vezes, pode estar espessada. Como é que eu sei? Muda-se a ecogenicidade. Muda o espessamento. Veja o espessamento normal. Uma banda branca, ecogênica, homogênea, linda, normal. Quando isso aqui está alterado, isso aqui está hipoecogênico, espessado e doloroso. O que isso pode acontecer? Fazer os ressaltos laterais. Então, quando você tiver com o transdutor aqui, vendo essa imagem, você vai girar o transdutor transversalmente, paciente em decúbito lateral, no caso aqui esquerdo, você vai ver o lado direito. O que você vai pedir para o paciente fazer? Você vai pedir para o paciente fazer uma abdução. Você pode pedir de forma passiva para quem está com você na clínica fazer uma rotação interna e externa. Nessa rotação externa e externa, com o transdutor transversal aqui,
Você vai ver a fáscia fazendo isso aqui, ó. E quando o paciente tem ressalto, você vai ver um clunk, pluc, 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 indo para lá e para cá, ó. Um clunk doloroso na maioria das vezes. Um clunk doloroso. O paciente fala, doutor, isso está doendo, dói. Então você vê essa incongruência daquela região, batendo ali, resvalando, fazendo o famoso ressalto lateral. Pois bem. Agora, vamos ver uma área que eu sou apaixonado. Se você falar, Felipe, hoje, na ultrassonografia musculoesquelética, o que você mais gosta de fazer? Glúteo profundo. Cara, eu gosto de fazer, gente, porque, veja só, é uma área tão temida, tão obscura ainda de diagnósticos e de procedimentos, né, e que muitas das vezes, às vezes, são diagnosticados de forma errada, são diagnósticos de exceção, são diagnósticos de exclusão. E às vezes não é nada. Às vezes é uma dor sacroiliaca, né? Às vezes é uma dor de um neuroma, raro, mas pode ser, né? Mulheres, eu vou mostrar para vocês, já já eu falo. Então, glúteo profundo hoje é algo que eu sou apaixonado. Eu gosto de fazer, eu adoro fazer esse exame. É um exame muito bacana, é um exame que a gente consegue ver muito bem. A gente faz avaliação comparativa, faz avaliação estática, faz avaliação dinâmica, pode fazer prova diagnóstica. A todo momento a gente vê ali o nervo ciático, a todo momento a gente vê as variações do nervo ciático, a todo momento a gente vê o obturador interno, a gente consegue ver o canal de Alcock, consegue ver o nervo pudendo, consegue ver o gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral, fazer avaliação dinâmica, rotação interna, rotação externa, impacto posterior, né? A gente consegue ver os neuromas cluneais, consegue ver abscesso, consegue ver muitas coisas que geralmente a ressonância não traz essa visão. E, cara, quando você faz um diagnóstico dessa área, o paciente geralmente ele está nas últimas. Ele já não aguenta mais, ele já está no momento ali de exaustão de tanto médico sem diagnóstico, tá? Geralmente é o paciente que vem para mim com 2, 3, 4, 10 ressonâncias, exame, tomografia, sem diagnóstico. Então, isso me fascina quando eu posso ajudar um paciente com essa avaliação. Então, glúteo. Glúteo a gente vai fazer o seguinte: vamos separar por quadrantes. Quadrante súpero lateral, que é o famoso área de segurança para fazer nossas aplicações intramusculares. Né? A gente vai ver o súpero medial, que está aqui nessa região de sacro ilíaca. Tá? A gente vê a quadrante inferomedial, que aqui a gente vai ter o canal de Alcock, né? Aqui vai ter o ligamento sacrotuberal, ele fica bem embaixo aqui. Depois que ele passa aqui, ele dá o ramo genital, o perineal e o anal. E a gente tem também o quadrante inferolateral, onde a gente vai fazer a avaliação aqui, transição de piriforme, saindo aqui da incisura esquiática maior, perdão. A gente vai ver aqui o gêmeo superior, ver aqui saindo dessa incisura ciática menor, perdão. A gente vê aqui o obturador interno que passa por cima aqui, ó, né, dessa protuberância ciática, tá? E a gente vê aqui mais inferior o quadrado femoral, onde a gente busca os impactos, né, posteriores, que inevitavelmente não é tão fácil de ver, ou melhor, fácil não é tão comum de se ver. Fácil é, não é difícil, né? Principalmente quando você tem um lado contralateral para fazer essa avaliação. Então, pois bem, aqui está um glúteo, tá? Está um glúteo e a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um rastreamento comum. A gente vai dividir nossos quadrantes e vai fazer esse rastreamento aqui, ó, de cima para baixo e de cima para baixo. Vamos rastrear. Rastrear. Primeiro, nós fazemos uma avaliação de glúteo superficial. Transdutor linear. Por quê? Porque o que é superficial, de forma linear, você vê melhor, com maior clareza. Tá? Então, a gente rastreia para um lado, para o outro, divide. A gente pode botar 4 imagens na tela do ultrassom. Aqui, ó, super interno, super externo, inframedial, infraexterno. E dizer, ó,
Rastreei tudo aqui, não vi nada. Mas, inevitavelmente, a gente vai atrás de patologias. Então, o que pode acontecer? A gente pode ver, pessoal, isso aqui, ó, neuroma cluneal. Neuroma cluneal nada mais é do que um espessamento de um nervo, dos nervos cluneais. Causas: injeções mal dadas, tá? Ou mulheres que eventualmente colocam chips da beleza. Eu peguei uma paciente médica ginecologista que tinha uma dor absurda aí e ela usava chip. Então eu fui lá, rastreei, vi que ela tinha um neuroma cluneal, fiz uma hidrodissecção e a paciente melhorou a dor. E também já ajudei um colega, um aluno meu lá de Camboriú. Ele fez as imagens, mandou para mim. A paciente dele ia viajar num cruzeiro e tal. Eu falei, cara, faz uma hidrodissecção que essa paciente vai melhorar. Ele foi lá, fez, a paciente melhorou, viajou tranquilo. Então, a gente consegue ver? Muito bem, obrigado. Tá? A gente consegue ver com uma transdutor linear toda essa região. Então, quando a gente faz o rastreamento linear, não é para passar só em cima, é para ver se a gente consegue ver algum neuroma, alguma coisa que nos chame a atenção do ponto de vista de patologia. Tá? Então, a gente consegue ver nesta região superficial aqui, ó, os neuromas cluneais. Outra coisa que a gente consegue ver, os abscessos. Esse paciente aqui é um paciente dentista e ele fez uma injeção de esteroide mal feita. Olha o que aconteceu na injeção. A injeção não foi na região muscular e ele fez um abscesso. Veja só, ó, sinais de flogose, calor, rubor, edema. E a gente viu, ó, numa imagem panorâmica, todo esse abscesso. Ó. Olha a diferença do lado normal e do lado contralateral, né? Pós injeção de testosterona. E aí evoluiu dessa forma. Tá? Então a gente consegue também ver, né? Eu tenho outro caso surreal, um acadêmico de medicina casado com uma acadêmica de odonto. Ele foi fazer injeção na namorada, que hoje é a esposa, mãe dos filhos dele. Cara, meu irmão, foi tão ruim que depois que eu fiz o exame nela, eu falei, ó, vocês vão sair daqui e vão procurar um hospital agora. Isso tem que ser drenado urgente. E eles foram para o hospital, drenaram e ela tá bem. Mas fica uma cicatriz, né, gente? Então, essa foi bizarra, bizarra, bizarra. Ele acertou tudo, menos o músculo da esposa dele, coitado. Tá bom? Então, isso é o que a gente consegue ver no glúteo superficial. Pois bem, agora vamos para o que interessa, o que eu gosto. Gente, quem não sabe o que busca, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para você. Então, antes de fazer uma avaliação glútea, você tem que saber a anatomia do glúteo. Nos meus cursos, gente, eu faço 1 hora de aula só de anatomia, justamente para aquele colega que não está habituado à anatomia, né, do ombro, cotovelo, punho, antebraço, braço, coxa, quadril. É 1 hora, pelo menos, de 45 minutos a 1 hora só falando de anatomia, do que a gente precisa saber da anatomia e o que a gente vai ver. Né? Muitas das vezes eu falo muita coisa de anatomia ali, mas a anatomia ela tem que fazer parte tridimensional da tua avaliação. Porque se você colocar um transdutor no glúteo e não souber o posicionamento muscular, né? Essas transições entre músculos, o que tem mais profundo, o que tem mais para medial, o que tem mais para lateral, você está ferrado. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Não é para rir não, tá? Eu atendi uma paciente no Leblon, cara, muito engraçado, uma paciente jovem, uma menina, uma jovem, adolescente, sei lá, 30 anos, 20 anos, sei lá. Ela tinha uma dor glútea. E, cara, eu fui fazer uma avaliação nela e eu falei, cara, eu vou fazer uma prova diagnóstica, né? Vou fazer uma prova diagnóstica dela. Eu comecei a colocar lidocaína aqui no piriforme e, cara, esqueci que aqui, ó, tinha esse nervo, que é o glúteo superior. Cara, eu fiz um bloqueio do glúteo superior dela. Meu amigo, essa paciente, quando saiu da maca, quase que cai. Ela botou a perna, o quadril bambeou. Eu falei, meu Deus do céu, eu peguei o nervo dela.
E ela ficou assustada, ela me olhou, pergunta se ela voltou. Nunca mais voltou essa paciente. Ela deve ter ficado assustada, né? Eu falei, ó, preste atenção. Pegou um nervinho aqui, esse nervo é responsável pela região do glúteo médio. O que que eu fiz nela? Eu fiz aquele famoso teste de, como é aquele, o Trendelenburg. Eu fiz um Trendelenburg nela, cara. Eu bloqueei o nervo, o glúteo médio morreu. Eu, pum, fiz um Trendelenburg nela. E ela olhou para mim, ficou assustada. Fiz, ó, calma. Eu botei só anestésico. Esse anestésico